Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no nosso canal. A história que vocês irão ouvir agora vem da tradução do e-mail que recebemos de um dos nossos ouvintes. E a tradução desse e-mail é a seguinte: Olá, como estás, irmão? Podes, por favor, publicar a minha história? Sou um homem de 36 anos e estou atualmente a viver aqui na África do Sul. Estou casado com o fantasma da minha namorada falecida, com quem também vivia aqui na África do Sul. Vim para a África do Sul com grandes esperanças de que ia alcançar algo muito importante e grande na minha vida, mas não sabia que apenas pobreza me esperava na África do Sul. Quando cheguei à África do Sul, comecei a viver com meu irmão e sua esposa. Eles estavam a alugar uma casa num outro bairro. Quando finalmente comecei a viver com eles, foi quando percebi que na África do Sul não existe tal coisa como uma família, como temos em casa, onde não importa quão pobres sejamos, ficamos juntos. Então percebi que tudo aqui é uma questão de dinheiro e cada um por si. Foi isso que aconteceu entre mim e o meu irmão. Ele tornou-se um homem diferente. Ele já não era aquele irmão carinhoso que costumava ser quando ainda estávamos em casa. Ele perguntava: o que vamos comer esta noite? Foste à loja comprar alguma coisa, sabendo que eu não tinha dinheiro para comprar nada. Ele ficava irritado quando lhe dizia que não tinha nada. Meu irmão trabalhava nas localidades, também nas aldeias, como pedreiro, renovando casas de pessoas. Ele também me ensinou a fazer isso. Mas o desafio era que sempre que eu ia trabalhar com ele, ele acabava por não me pagar a tempo, porque havia muitas situações em que ele ia fazer alguns retoches e devia-me muito dinheiro. Eu recusava-me a ir com ele e dizia-lhe: por que queres que eu continue a trabalhar se não me pagas? Ele respondia: por que queres que eu te pague a tempo, em vez de pagar aos outros trabalhadores? O que precisas do dinheiro? Quando lhe perguntava que só queria o dinheiro para usar em coisas pessoais, ele dizia: não tens um teto sobre a tua cabeça, não tens comida. Estou a comprar comida para ti, estou a comprar tudo para ti. Então, para que precisas desse dinheiro? Estava literalmente a trabalhar por comida. Havia momentos em que dizia que não estava bem, que não me sentia bem porque não queria ir com ele, pois não me pagava a tempo. Aconteceu que houve uma vez em que ele saiu para trabalhar e eu fiquei com a sua esposa. A esposa veio até a mim e disse-me que estava a ter alguns problemas com meu irmão, pois ele não conseguia satisfazê-la na cama. Foi por isso que ela veio ter comigo. Queria que eu a ajudasse porque se sentia sozinho. Não sabia o que dizer, mas disse-lhe que não poderia fazer isso. Desde o dia em que recusei dormir com ela, decidiu punir-me e contou mentiras ao marido, o meu irmão, dizendo que eu tinha tentado violá-la quando ela não estava por perto, e então fui expulso. Não tinha onde ficar, comecei a viver com outro amigo meu. Estávamos a fazer tijolos, aqueles tijolos de cimento que fazem na localidade. O dinheiro que estávamos a ganhar não era muito, era apenas dificuldades sobre dificuldades. Depois comecei a trabalhar numa outra lavagem de carros. Eu era o único gajo zimbabuense que lá trabalhava. Aconteceu que um gajo veio ter comigo e disse-me que tinha vários táxis. Então tinha um carro dele que queria que fosse lavado em privado, sem que meu chefe soubesse. Ele trouxe-o e como agora estava a viver na lavagem, à noite eu lavava-o até que ele disse que era demasiado arriscado. Sempre que esse carro ficasse sujo, podias vir à minha casa lavar para mim? Eu disse que sim, era possível.
E eu ia para lá e estava feliz porque ia à casa dele todos os fins de semana para fazer um trabalho extra e ganhar um pouco mais de dinheiro. Quando comecei a trabalhar na casa dele, comecei a notar que havia coisas estranhas lá. Aconteceu que numa outra vez eu estava lá e ele e a esposa tinham ido ao shopping com as crianças, mas ele tinha me dado a instrução para nunca abrir a porta-malas do carro enquanto eu estava a viajar, porque disse que havia dinheiro lá. Eu deveria limpar por fora, depois o banco de frente e o banco de trás. Ele disse para não limpar, nem me incomodar a abrir porta-malas do carro. Então aconteceu que quando eu estava a limpar, pensei que talvez houvesse uma pessoa morta lá dentro, uma vez que ele era um chefe de táxi. A curiosidade dominou-me e, enquanto sonhava em roubar o dinheiro dele, isso fez-me abrir a porta-malas do carro. No momento em que abri, irmão, vi que havia um grande saco e era um saco de couro, um preto cheio de dinheiro, mas havia também um pequeno pote de barro perto do saco, que estava cheio de sangue, e havia também um pequeno bastão. Eu fiquei muito assustado e pensei, este homem é um ritualista. No momento em que fechei a porta-malas naquele carro foi quando vi o meu patrão a aparecer diante de mim. Ele ficou muito irritado comigo e disse, sabes o que vou fazer-te? Porque viste tudo o que me dá dinheiro. Ele simplesmente desapareceu. Mais tarde voltou com a esposa. Não queria falar comigo. Quando eu estava para sair, ele veio, agarrou-me e deu-me um soco. Disse, senta-te. Depois disse que queria atirar-me. Fiquei mesmo assustado, porque ele tinha uma arma na cintura, mas não me apontou. Naquele momento, ele disse, está bem, sinto muito por ti. Deveria matar-te agora, mas sinto muito por ti. E é porque tudo o que acredito acontece por uma razão. Talvez estas coisas quisessem ser vistas por ti. Vou pedir aos meus associados. Talvez precisem de te ajudar, porque és um homem muito pobre. Pode ser que seja a hora. É tempo que Deus decidiu abençoar-te. Então, naquele momento foi quando ele disse que eu deveria encontrar um dos seus associados. Depois de encontrar o associado foi quando me levaram a um lugar diferente. Naquele lugar perguntaram-me se estava disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. Qualquer coisa que me fosse pedida sob o sol. Eu disse que sim. Esse homem olhou para mim e disse, podes até matar. Se eu te enviar agora para matar alguém, serás capaz de fazer isso? E eu disse que sim, com certeza posso fazer isso. Ele riu-se e disse, este ainda não está pronto, mas devido à pobreza, ajoelhei-me e disse, por favor, Gulo, ajude-me, preciso deste dinheiro. Então ele disse, está bem, tudo bem, tens que sacrificar os teus pais. Então, quando eles tentaram sacrificar a minha mãe, o problema foi que ela entregou todos os meus rituais e as coisas do santuário começaram a arder, porque ela era uma pessoa muito crente. Disseram-me que eu deveria escrever o nome dela, o que fiz e tive de ir comprar alguns tecidos de Anara numa loja de tecidos indiana e tive que fazer um vestido para a minha mãe. Fiz isso e depois de fazer o vestido para minha mãe, enviámo-lo para o Zimbábue num caminhão. Infelizmente, a minha mãe viu tudo e recusou totalmente este presente. Lembro-me do caminhonista ligar-me e a dizer-me que estava em conflito com a minha mãe, pois ela tinha levado os mantimentos,
mas recusou-se a aceitar o vestido que eu tinha feito aqui na África do Sul. Tinha contratado um costureiro que fez o vestido para minha mãe. Finalmente, a minha mãe concordou em aceitar o vestido, porque eu disse que não ia pagar ao camionista. Depois de ela ter aceito bem, ela levou-o ao pastor. O pastor, lembro-me, ligou-me e disse: meu filho, o que fizeste a ti mesmo? A tua mãe sabe que isto é o que querias fazer. Mas mesmo assim, ele recusou-se a revelar-me o que o Espírito Santo disse à minha mãe. E a partir daí foi quando o curandeiro tradicional, o sul-africano, me disse que havia coisas no meu santuário que ardiam e ele não sabia de onde vinha o fogo. Então fui amaldiçoado. Disseram-me que a maldição agora deveria recair sobre o meu filho. Tive o meu filho depois de ter engravidado outra rapariga quando ainda estava no ensino secundário. Agora o meu filho deveria ser o sacrifício e ele tornou-se o sacrifício. O problema é que mesmo os parentes dela também são daqueles que vão à igreja do governo branco. Então descobriram que ela foi usada num ritual. É apenas o sangue que usou uma imagem que sempre que eles vão consultar como ele pagou a imagem de um dos parentes dela, aquele homem, mesmo sendo inocente, está a trabalhar numa quinta, num lugar chamado Dom, onde trabalha na quinta. Então, os parentes pensaram que ele é o responsável por estes rituais de fazer dinheiro, quando na verdade sou eu. Eu sou quem sacrificou a filha deles em todos estes rituais. Esta é a minha própria confissão. Quando publicares a minha história, por favor, diz-me, estarei a acompanhar nos comentários.